Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do T2 mais um podcast. Estamos aqui já na terceira temporada, já vamos já em 30 e tal episódios, ou seja, já a casa já está grande, estamos a crescer, daqui a pouco vai ser um T2 mais 2, mais 3, ou vamos transformar num T3 ou num T4. Mas olha, hoje eu quero falar, olha, só para ter uma noção, vou fazer essa abertura aqui. Se eu te dissesse que existe um consultor imobiliário em Coimbra, com apenas 25 anos de idade, que realizou 113 transações em apenas um ano e faturou mais de 500 mil euros. Acreditarias? Sim, é verdade. Esta pessoa existe, esta pessoa está aqui à minha frente, é o grande Alexandre Cotrim. Alexandre, muito obrigado por estares aqui. Vieste de longe, né? Sabemos que com essas tempestades, não é? Abalou bastante a zona de Coimbra e mesmo assim tu fizeste aqui de tudo para poder estar aqui no T2 mais um. Portanto, é gravado, para quem não sabe, é gravado aqui em Lisboa, não é? Então, ou Certo. seja, fizeste este esforço. Sou muito grato mesmo pela tua Obrigado, presença e Márcio, pela pelo tua ajuda. convite. E acho que vais ajudar muito, muito. Seja muito bem-vindo a Obrigado, essa nossa Márcio. casa. Obrigado pelo convite. Pronto. E também este episódio é especial porque este episódio ele é patrocinado pela NP Media, a empresa número 1 em geração de leads para o mercado imobiliário. E através do método deles, do Noé Pereira, eles já ajudaram mais de não sei quantos consultores a gerar mais de 1000 contratos de mediação imobiliária e mais de 100 milhões de euros em volumes de negócio. Portanto, a NP Media é o número 1 na geração de leads para o mercado imobiliário. Portanto, se és consultor imobiliário e estás a pensar em gerar leads através do tráfego pago, a NP Media é uma excelente opção. E ela também preparou uma prendinha para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores. Está aqui na minha mão, é um e-book, ok? E este e-book em formato digital depois vai ficar aqui no YouTube, no Spotify. Logo aqui embaixo vai ficar um QR Code onde você pode escanear e sacar o seu e-book. Portanto, fiquem aí, tanto que o Alexandre está aqui à minha frente para poder falar e revelar todos os segredos, todas as magias que ele utiliza para fazer 113 transações. Olha, muito obrigado mesmo. E antes de mais, eu queria perceber quem é o Alexandre Cotrim. Quem é esta máquina? É quase um CR7. O CR7 vai fazer 1000 gols daqui a nada e tu vais fazer, não sei quanto. Se acumular na tua jornada, quantas transações que Em tens aqui desde que entraste? em 3 anos e meio, 4 anos, já vou Mais ou menos. com 250 transações, mais ou Uau, menos. Coisa menos coisa. fantástico, Quase nos fantástico. 300. E como é que surgiu aqui o imobiliário na tua vida? Olha, surgiu um bocadinho de paraquedas. Eu nunca tive nenhuma ligação ao mercado imobiliário, nunca tive aquele real interesse de ir para a mediação. Também na altura não havia vídeos nem nada, portanto a divulgação era diferente do setor, era um setor que era muito visto como última linha nesse sentido. Então eu na altura eu estudei teatro. Pois, eu Acho que isso sei, eu temos em sei, comum. mas temos isso em comum. Certo? Estudei teatro, depois houve uma altura da minha vida que decidi abraçar um outro projeto e inscrevi-me no Exército e estive lá quase um ano, mas depois percebi que aquilo não era para mim e vim-me embora. Na altura, quando me vim embora, voltei para casa e sabes, ou seja, a minha mãe é ligada à função pública. Então imagina, estás na função pública. Antes estavas em teatro, que já era mau. Já era mau. Vais para a função pública e depois sais da função pública sem avisar a tua mãe aparece em casa. Isto aqui mexeu um bocadinho com algumas coisas. Hoje em dia rio-me Ainda mais bastante. você consultor. Yeah. Que é isso, meu filho? Opa, eu lembro muito bem de chegar a casa e minha mãe, pronto, então agora se isto exército, o que é que vais fazer à tua vida? E eu, pá, não sei, vou procurar trabalho. E ela, então, mas tu não tens uma licenciatura, vais estudar, não vais? Eu, não, pá, preciso trabalhar, quero ganhar dinheiro. E ela, então pronto, olha, tens uma semana para arranjar trabalho, senão vais viver sozinho. Foi assim, na Uau. altura tinha eu 18 anos, sensivelmente. Depois, ok, comecei a trabalhar, comecei a procurar trabalho, candidatei-me a uma entrevista na nas telecomunicações, mas como gerente. Eu nunca tinha sido gerente, mas era a única vaga que eu achava interessante. E ok, fui à entrevista, chamaram. Ok, pronto, chamaram-me, eu fiz a entrevista, pá, depois ligam-me a dizer, olha, nós percebemos que tu não tens nenhuma capacidade de gerente nem experiência. És um bom ator, fingiste bem. Mas gostávamos que tivesses como comercial na equipa, que achamos que tens uns bons skills para tal. E eu, ok, porreiro. Também não tinha outra opção, portanto aceitei e ao mesmo tempo, no meio destas entrevistas, fui convidado por o intermédio de uma outra pessoa, que hoje em dia é o meu padrinho na KW,
que sou growth share dele, fui Boa. convidado para conhecer o projeto. Portanto, eu não sabia o que era a mediação, não sabia o que era a KW sequer, muito menos, pronto, não sabia nada mesmo. Pronto, eu entrei, não comecei logo a produzir nem perto que isso, porque eu não sabia nada de documentação, nem sabia o que era uma caderneta predial. E basicamente, na altura, estava nas telecomunicações, portanto estava mais dedicado a isso, por uma questão de ordenado fixo, mais Sim. comissões atrativas, etc. Até que um dia eu estava de férias no Algarve, eu inscrevo-me em junho na KW, exatamente, e entro na NOS em junho, e em agosto vou de férias com os meus amigos, pá, e recebo uma chamada da minha PC na altura, a dizer, olha, Coutrinho, pá, nunca mais vieste cá, nunca mais disseste nada, nem nada, se calhar o melhor é visto cá desinscrever. Eu disse, ok. Pá, desliguei a chamada e fiquei a pensar naquilo, então eu vou desistir de uma coisa que ainda não tentei, sabes? Pá, Exatamente. então, quer dizer, estive no exército, estive-me a meter à prova neste sentido, agora vou sair de uma coisa que ainda nem sequer experimentei. Ok, cheguei lá, fui falar com ela e disse, olha, pá, não... tive férias, estive a focar noutras coisas, mas eu agora vou mesmo experimentar, etc. Pá, eu estava a part-time na KW e fazia 40 horas num outro trabalho. Então, o que é que eu comecei a perceber? Ok, comecei a perceber que realmente os vendedores, e aqui entra esse foco, que era o mais importante porque era o que me garantia na realidade a comissão. E eu não tinha grande tempo para fazer visitas, porque pronto, estava a part-time. Pois. Então, ou seja, não podia também andar sempre com compradores e estar dependente de outros colegas para eu poder fechar negócios. Uhum. Então, foi uma coisa tão simples como eu estava a trabalhar na NOS e estava no shopping a trabalhar, e basicamente atendia pessoas, vendia serviços, etc. E no final dizia, olha, eu também sou consultor imobiliário, se tiver alguma casa para vender, ou sabe de alguém, ou assim. E a malta começou a aderir muito a isso, porque estás ali, estás num Claro. atendimento, pá, e durante meia hora começas a criar relação com as pessoas. Pá, e depois a malta, aquelas casas muito antigas que a malta tem, de heranças e Sim. tudo mais, isso fez os meus primeiros imóveis. Pois. E ainda hoje trabalho muito esse segmento porque gosto. Então, pronto, basicamente isto começou assim. Que giro. Passada, isto portanto foi mais ou menos agosto, setembro, cheguei ao final do ano já tinha 25 mil euros faturados. Uau. E já tinha aí cerca de 15 agariações, mais ou menos. Isso A brincar. em quanto tempo? Neste Epá, ano? Quantos meses? Em 4 meses, na altura. Fogo, Pronto, fogo. depois acabou o ano, ainda me mantive um ano a trabalhar no outro sítio, porque sabes, tinha aquele receio de largar o que é Sim. seguro e ir, depois É também tinha normal. muito aqui a parte familiar de olha, que isso não tens um ordenado fixo, etc. Então ainda me mantive assim durante um ano e meio. No meu primeiro ano faturo 100 mil euros. Faturo mais de 100 Part-time. mil euros, a part-time. E foi aí que eu começou a crescer volume, comecei a deixar de ter tempo de ir trabalhar, comecei a Começaste a faltar ao outro acreditar lado. também que era possível tornar Sim, uma sem dúvida. carreira, criar uma carreira, não é? Sim, Isso para nós acho que é muito importante, consultores, não é? A gente primeiro entra, eu também tive ou seja, vim do Brasil, tive um percurso em outras atividades, eu lá também como ator, não é? Então depois eu estive aqui em telemarketing, depois estive a vender rainbows, essas coisas, estive em loja ok. também, no centro comercial, depois entrei na área imobiliária. Mas depois sempre tinha um paralelo porque eu tinha um medo, não é? Aquele risco de, pá, será que dá, será que não dá? E depois de uma faturação, tu acreditas, não, sim, é possível. Então eu acho que é muito importante para o consultor. E atenção, quem diz aí, arranja desculpas, eu estou a part-time e tal, não consigo, isso é tudo desculpas. 100 mil euros a part-time no primeiro ano. Opa, e depois, na realidade, eu tenho duas pessoas que desde praticamente o início foram uns grandes pilares para mim, que é o meu Sim, OP, que é o Oviedo, e conheço. o Diogo Martins, que é consultor e sócio dele. Epá, e eles também sempre me aconselharam muito, sabes? Opa, eram aquelas pessoas que haviam um trabalho que eu estava a fazer, viam potencial na coisa, eu não via nisso. E, opa, por exemplo, coisas de, olha, ligavam-me, olha, hoje vens jantar connosco, precisamos falar contigo. Ok, eu ia, jantava com eles, ok, orienta-te nisto, estás a começar a ganhar dinheiro, cuidar com isto, cuidar com aquilo, estás a ver? Tipo, Sim, isso é mesmo muito bom. pais, percebes? Muito fixe, muito fixe. E eu, ok, decidi largar o outro trabalho, no ano seguinte estabilizo aqui a parte da faturação, faço 125 mil euros, já 135 mil euros. Depois, no ano seguinte, faço 213 mil euros e há aqui um salto. Duplicaste-me praticamente. Dupliquei. E depois, o ano passado, faço os 500 e tal mil euros. Pronto, Exatamente, quase triplicaste. quase. Porque eu sempre tive muita transação. Ou seja, até mesmo no Pois, primeiro ano que eu fiz 100 mil euros, considero isso ao primeiro ano porque foi o ano sim. completo, já fazia 35 transações, 37. No ano seguinte fiz as mesmas, ou 38. E quando fiz os 200 e tal mil euros já fazia 53. No ano passado faço 113.
é muito. Isso também tem muito a ver com o mercado onde estás, não é? Sim, sem dúvida. Ou seja, acabas para faturar 508, 503, não é, mil 503, euros. qualquer coisa. Ou seja, tem que haver muitas transações porque o volume do negócio, o valor dos imóveis, estamos a falar em que É ordem, mais muito ou menos? menor. É, 200, 200, 300 mil euros. exatamente. E depois eu também sou um consultor que faço muita partilha. Mais de Pois, 50% do meu negócio é em partilha. O ano passado, para teres ideia, fiz 60 e tal partilhas, de 113 transações. pois, Ah, pois, pois. eu com 35 transações eram para aí de 28 partilhas, percebes? Então, porque o meu foco é só colocar produto no mercado e trabalho aqui Claro, o segmento dos vendedores. sim, E os tu meus és colegas especialista. fecham o negócio na realidade. Pois, porque tu, com este volume todo, tu não tens equipa ainda, né? Ou seja, Ainda. e nem tens uma assistente. Ou Estou a seja, tratar agora disso. tudo, pô, ainda bem. Ou seja, tudo aqui ou seja, todo esse trabalho, toda essa faturação, todo esse que nós sabemos da nossa vida de consultor, os desafios que enfrentamos, e às vezes as 24 horas não são suficientes, não é? E temos que nos desdobrar aqui, e não é Sim. só visitas, não é só reuniões, não é só fazer vídeos, não é só escrituras, CPCVs. Muitos clientes depois na fase, principalmente na fase transacional, né, têm sempre dúvidas, receios e estão sempre a ligar. Então muitas vezes temos que atender chamadas fora de hora, não Isso é? acontece todos os E dias, é é algo que eu normal. sei que tu até, eu vi um bocadinho, fui pesquisar de ti e acho que há muitos clientes que dão esse feedback, Sim, que sim, sim, estás sim. sempre disponível, estás 100% disponível, ou seja, se ligarem-te às 10h30, 11 da noite, tu vai, se conseguires, não é? Como é óbvio, vais atender. Opa, um dia que eu acordo mais ou menos tipo 7h30. Eu às 8 horas já estou a receber chamadas. E ainda me estou a arranjar ou acabar de sair de casa e às vezes até demoro mais por causa disso. E estou a falar com as É, pessoas. Opa, é normal. São muitos clientes, felizmente. Há muitas dúvidas e ainda bem. E as é, pessoas, pronto, que é normal. Para nós hoje em dia que estamos na área, vender uma casa já é uma coisa normal. é. Pronto, mas para as pessoas é a Não, coisa mais importante, mas às não é? vezes é a primeira casa que está a comprar ou às vezes é Exatamente. a primeira casa que está a vender, não é? É. E é o património de maior valor daquela Sim, pessoa, sim, sem daquela dúvida. família, não é? Então, um passo em falso, uma má decisão pode pôr em causa, em risco, a vida dessa pessoa. Sim, sim. Então, acho que é muito importante. Eu queria pegar aqui num ponto que eu achei interessante, não é? O teu perfil. Tu tiveste, tens formação como ator, não é? Tens esse lado criativo, esse lado da arte, de observar, dessa facilidade com câmeras e essa comunicação, né, que vem mais desse lado mais criativo, mas tiveste um percurso também no exército, que se calhar essa tua disciplina, esse teu foco, essa capacidade de trabalho sob pressão, vem muito daí, não é? Então tens um perfil muito interessante, tens aqui os dois lados, o lado criativo e de visionário também um bocadinho deste lado, do que falar, como fazer, da forma toda de fazer, mas também tem esse lado da disciplina, que por mais que não tenha sido muito tempo, mas o exército é sempre uma disciplina é sempre muito mais exigente, então eu acho isso bastante interessante nesse teu perfil. E como é que trouxeste isso para o mercado imobiliário? Olha, foi um bocadinho inconsciente e hoje em dia já é mais consciente. Isto porquê? Porque eu também quando eu comecei, no início principalmente, eu entrei no mercado imobiliário com 20 anos, ou 21. Ou seja, não conhecia ninguém queria vender casas, meus amigos não estavam ainda na faculdade, ninguém tinha dinheiro, que é mesmo assim. Portanto, ou seja, isso nem sequer era pensável. Opa, eu ainda me lembro quando criei a primeira vez o Facebook, ter de publicar alguma coisa, era tudo muito estranho, sabes? Era aquela coisa aí, a malta vai se rir, tudo mais, não Pois. sei o quê. Opa, e então o que eu fiz foi, opa, novos contactos todos os dias, lead gen. Fazia muitas chamadas. Quantas Pá, chamadas, só para pá, a gente ter imagina, dados mais ou havia, menos? havia Mais ou dias que menos. fazia assim chamadas, havia dias que fazia, opa, o mínimo que eu fazia sempre era 35 chamadas. 35. Fiz Sim, isto durante 2 anos e qualquer coisa, todos os dias. Todos os dias era o meu trabalho, era a minha única função, era lead gen, chegar ao máximo de pessoas possível. E acho que foi aí que também depois dei o salto, que eu percebi, ok, os vídeos fazem sentido, é uma coisa que acho que é interessante para divulgar os imóveis porque acresce valor. Acho que uhum, nada melhor do que começar a dar esse salto, tendo em conta que eu já sim, tive formação na parte de teatro pois, e que posso utilizar isso a aproveitar. meu favor. Ok, então estive a pesquisar empresas. Foi aí que eu conheci a NP Media, não é? Sim,
Foi muito rápida a decisão. Aliás, o Nuno nem acreditava que, que eu ia decidir trabalhar com ele, porque eu sou muito fácil de decidir. Se Sim, é vamos, vamos. sabe aquilo que queres, não é? E está alinhado, ok, o valor faz sentido, pum, bora. Yeah, é Não isso. perdes tempo, É não é? isso, opa, se é isto que falta, se acho que sim, se eu acredito, vamos. Pá, e aí deu um salto diferente no negócio. Foi aí que dupliquei ou tripliquei os resultados. Ou Também, seja, foi no ano em que tiveste dos eu já 200 estou. e tal para os 500. Não, Foi, foi ni- no foi no ano ano de passado, não, já. 135 para os 200 e depois dos 200 e tal para Eu os sei, foi que 500. duplicaste e depois praticamente triplicaste. Tripliquei. Porque depois é importante, né? Como já estás há 2 anos com a NP Media, não é? Mais ou menos. Ou seja, no Quase 2 primeiro anos e meio. ano tu começas a estampar a tua cara, a tua imagem no mercado em Coimbra. Não é? Certo. Então, ou seja, é normal este resultado no tráfego pago, eu já fiz também, acontece muito isso. No início, as pessoas começam a levar contigo e tal, depois cruzam-se contigo e tal, começam a ver e tudo. Mas depois, quando intensificamos e fazemos isso de forma regular, seja mais resultados, a conversão muito maior e tudo, e começa a ficar mesmo muito mais conhecido na zona, não é? Certo. Porque depois a tua cara já está a aparecer há 2 anos, não é? Então todo mundo já sabe, sempre que lanças um imóvel tem lá, a campanha, tem tudo, então atinges logo um grupo muito grande, não é? Sim, sim. E eu tenho muito esse feedback. E depois também tenho um feedback muito bom dos meus clientes, que é aquilo que eu faço nos vídeos ou aquilo que eu sou, é aquilo que eu sou na realidade, percebes? Eu tenho mesmo muito esse feedback e isso é muito fixe. Fixe. Sim, Opa, sim, não é estás porque. ali a criar uma imagem, não, eu sou assim, pronto, e falo desta forma, Sim, e é isso. Ou seja, não há muito, claro que há os scripts, não é? Que a TNP Media, portanto, ajuda nesse sentido, certo. há toda essa parte, mas, ou seja, é algo que tu não tens duas faces, duas caras, não é? És aquela pessoa e és autêntico, és uma pessoa humilde, és uma pessoa simples no sentido do trato com a pessoa Claro. e fala de uma forma muito prática, então isso cria uma empatia e tem uma confiança muito grande no cliente. Certo. Tanto que eu tenho muitos clientes repeat business. Pois. Muitos clientes mesmo, muitos clientes, muitos. Aliás, um dos meus primeiros clientes, ainda hoje, me liga todos os dias, nem que seja para dar um olá ou Que algo do giro. género, e faz para aí em média 4 negócios comigo por ano, Sim, já ele próprio faz 4 negócios. comigo. E ele nem sequer vai ver os imóveis, por exemplo. Ele diz: Claro. olha, Alexandre, eu já sei qual é que é a margem dele, eu já sei o que é que ele quer. Ele vai só lá dar o ok, Ok. e depois pergunta-me: eu posso avançar? Não sei o quê. Ok. Temos essa confiança, sabes? Isto é ótimo. Rapaz, é muito fixe. Não, muito isso é fixe. fantástico. Eu também tive É muita agora responsabilidade, mas é brutal. uma chamada de uma cliente ainda há pouco, estava a falar que vendia a casa, ele falou, agora quero reinvestir as mais-valias, pá, quero isto, aquilo, a Márcia ajuda-me lá, confio muito em vocês, pá, vê o que achar que faz sentido, me fala e pronto. Ou seja, E sabes que também, como eu tive muitos processos muito difíceis de casas mais velhas, que há imóveis que não estão legais, as áreas está tudo errado desde o início ao fim, isso deu muito estofo a nível de documentação, sabes? É. E também tenho muita sorte que tenho a doutora Silvia Vaz, trabalha comigo em Coimbra, pá, que ela é incrível, que eu ligo-lhe às 11 da noite, ela atende, tipo, à meia-noite está-me a mandar CPCVs, tipo, coisas assim, isso, percebes? Opá, e é muito fixe quando também, é o que eu costumo dizer, eu sou solo agent, mas na realidade, se formos a ver, eu Sim. tenho para aqui 10 pessoas a trabalhar Sim, comigo tem todos os dias. parceiros. Yeah. Exatamente. Não, e é bom ter, quando tens um volume como tens, não é? Ou seja, tens que ter quase, estás a fechar o negócio na casa, ok, está fechado, proposta está fechada. Praticamente quando é o CPCV, daqui a 2 dias. E depois isso para quem é solicitador, quem é advogado, estar a preparar os minutos, envia tudo rapidamente, ou seja, é uma carga de trabalho muito grande, não é? Então às vezes, há muitas falhas que sabemos às vezes em algumas, não é marcas, mas algumas lojas, que o departamento jurídico ali às vezes é muito lento. Pronto, Opa, eu então posso isso é dizer muito que importante. o meu departamento jurídico é brutal. Sim. É brutal. Opa, às vezes nós consultores com a ânsia de fazermos negócio, fecharmos e não normal. sei o quê, às vezes, percebes, eles travam-nos o negócio nesse sentido, mas porque Sim. é melhor mais à frente, percebes? Exatamente, porque depois pode haver um problema maior e as pessoas vão... E também eles têm, não é, que cumprir, não é, o que está na lei, não é? Ou seja, nós somos comerciais, queremos a vender e Claro. o próximo, então isso é normal às vezes, não, mas isso é simples, vamos lá, despacha e tal, mas isso não, tem que validar tudo direitinho, não é? Senão depois o problema acontece na escritura. É isso, Então eu faço CPCV e depois há um problema Pá, que depois, e agora? eu disse. eu acho que eu não posso dizer isso, mas foi muito raro, ou são muito raros os problemas que eu tenho em escrituras. Muito raro mesmo. Ou seja, a documentação normalmente está tudo ok. Só às vezes quando é em partilhas falta alguma coisa assim, mas é tudo resolvível Sim. até no momento, percebes? Não é nada, e falta isto, as áreas estão erradas, não. Pois, Pá, e elas também me tratam, elas porque agora também trabalho com outra solicitadora que está também Tem que ser, uma connosco. só não dá para... Porque elas também trabalham com outros consultores, Sim, acredito eu. elas trabalham
com a nossa Com a loja em loja. Coimbra, com o Market Center, que é a KW. Depois Sim, nós temos, sim, pronto, alguns serviços externos de correções diárias, etc., claro. que lhes pedimos a elas, Pois, mas é pá, é, normal. é muito fixe mesmo. É. Então aqui na parte de geração de leads, tu tens quais são as tuas fontes hoje de geração de leads e qual é aquela que tens tido Olha, mais resultado? tenho muita referência, É muito normal. repeat business, através das referências. Depois também tenho muita gente através das redes sociais. Muita Ok. gente manda mensagem, preenche os meus questionários, pede-me avaliações de imóvel. Olha, por exemplo, eu agora vendi um imóvel de há 4 anos que anda a falar com a senhora. Eu nem tinha essa consciência. Há 3 anos e meio, desculpa, de a falar com a senhora. Eu nem tinha essa consciência. E a senhora tinha um arrendamento na altura, porque eu quando, nos meus 2 primeiros anos, eu utilizava muito o lead gen, não na ótica do FISB, de quem está a Sim. vender, mas sim na ótica de quem está a arrendar. Pois, Ok? pois. Pronto, e isso aí era uma coisa que não é um resultado tão imediato, mas que demora, mas também quando vem é interessante. Não É, é interessante que não está no mercado e a pessoa já exatamente. não está com aquela resposta e mais um consultor que vai me ligar a tentar angariar. Você Certo. já está a arrendar e a pessoa, não quero arrendar o seu Sim, imóvel, sim, quero sim. saber se já tencionou vender ou não, se tem um estudo de mercado e tal, que gostaria de ter. Ou seja, isso às vezes abre portas e a pessoa apanha desprevenido, olha, não, olha, por acaso até pensei, mas acho que não e tal. Então, ou seja, pode ser um primeiro passo de entrar na casa da pessoa mais Sem dúvida, rapidamente. sem dúvida. Mas hoje em dia tenho mesmo muitos contactos também através das redes sociais. É, Já de algum investimento e de algum fruto, claro. já vão 2 anos e meio. E depois também eu passo a palavra, É normal. referências, E percebes? estás naquele mercado, não é? Trabalhas muito aquele Sim, mercado, é normal. Quando estamos a trabalhar uma zona específica, um conselho, às vezes, ou seja, é muito mais fácil a pessoa ser, claro que é um distrito, né? Mas é logo muito mais fácil a pessoa ser conhecida porque está sempre com aquela pessoa. Então é normal as pessoas falarem com os vizinhos: sim, olha, sim, pá, sim, eu sim. estou a pensar em vender e tal. Olha, eu vendi, foi com o Cotrim e pá, correu super bem, o miúdo é Yeah. fantástico, pá, tem resultados. E Pá, olha, fala com quando ele. abranda Não é? eu faço na mesma lead gen, ok? Claro. As pessoas acham, Mas algumas faz acham que já não, mas eu faço na Isso é mesma lead gen. importante, faz lead gen para tua base de Para a dados? minha base de dados. Hoje em Ok. dia para a minha base de dados, Sim, já porque não já tenho uma fazes base de dados fisgos grande. ou arrendamento, não é? Depende, às vezes, Depende, se sabes, tenho aquela saudade precisas do e para bichinho. engasgar os scripts, sabes? Boa. Vai uma ou outra, sim, Prática, sim. né? Vai mais Mas numa acima prática? de tudo para a base de dados. É, Por exemplo, sou muito criterioso no follow-up. O sim. follow-up para mim, ainda agora eu vim de comboio para aqui e vim sempre em chamadas. Pois, pois, Sempre, pois. sempre, sempre, E sempre em eu acredito chamadas. muito que o segredo muitas vezes está no follow-up. E vou até contar aqui uma situação que aconteceu agora que achei engraçada e que por ter feito o follow-up fiz um negócio que podia não ter feito. Ok. O que acontece? Eu tive uma visita num apartamento que estou a vender e entretanto o cliente visitou, gostou e tal, e na hora eu percebi que ele queria fazer uma proposta, tive a explicar como é, mas ele falou, não, eu vou falar com a minha namorada e tal, nós vamos falar e damos um feedback rapidamente. Mas eu falei, ok. Eu falei, eu vou ter mais visitas, mas pronto, ficamos a falar. Sim. Entretanto, passou 2, 3, se calhar 4 dias que eu tive outra visita lá. Então o que eu fiz? Aproveitei, olha, fui fazer um ponto de situação. Yeah. Olha, eu estou a ligar, Diogo, eu falei, estou a ligar, Diogo, tudo bem? Só para avisar que eu vou ter mais visitas aqui e vou-me reunir com os proprietários para dar o feedback das visitas que tive essa semana. Portanto, eu não sei se ainda tem interesse na casa, se tenciona fazer uma proposta, se há alguma dúvida, gostaria de esclarecer. E ele me diz, Márcio, eu fiz uma proposta. Mas como assim? Eu não recebi nenhum e-mail. Não, eu fiz a proposta por e-mail. Falei, mas eu não recebi, como assim? Não, eu fiz. Quando eu fui ver, estava à procura, falei, olha, está aqui, não recebi nada. Depois fui ao spam e E estava estava lá a lá, yeah. proposta dele. Ou seja, se eu não falasse mais, o cliente não disse, porque é muito comum Sim, isso sim, 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 acontecer. sim, A sim. gente vê no mercado e às vezes até há pessoas que já estão, portanto, nós estamos com uma faturação, é normal às vezes para escapar Sim, um ou sim, sim. outro e a pessoa não ligar e concentrar, regra 80-20, né? Concentrar mais naqueles que eu senti. Pronto, mas como eu senti que ele tinha O ali interesse. interesse, eu falei, pá, e achei estranho, porque é que ele ainda não fez proposta? Ele disse que ia fazer proposta. E ele falou, não, eu fiz. Quando eu fui ver no e-mail, pá, uma proposta de menos 4.000 euros, eu falei, pronto, está fechado. Só fui Yeah. ligar ao meu proprietário, olha, tal, Claro. tivemos uma proposta fantástica e tudo. Tem um crédito jovem, o sinal era baixo de Yeah. 10%, mas o cliente também quer comprar uma outra, mas tem capitais próprios para poder comprar essa outra, não Ok. estava tão dependente, e garanti um prazo, porque é uma troca de casa, garanti um prazo entre CPCV e escritura de 6 meses. Yeah. Ou seja, isso dá um conforto ao meu cliente proprietário muito maior. Porque Sim. ele falou, pá, 6 meses eu consigo encontrar uma casa. Eu Não é? também trabalho com muitas trocas de casas e É, também trabalho com muitos esses prazos. exatamente. Eu falei, o importante para eles, o valor, claro, como é importante, o sinal,
não, mas o mais importante para eles é o prazo. Yeah. Se conseguir aqui no mínimo 6 meses, dá um conforto muito maior. O que não necessariamente pode chegar aos 6 meses, né? Sim, Pode sim, ser, sim, pode muitas ser vezes, a antes. 2, 3 meses, Pá, mas dá um yeah. conforto. Sim. Não é? Então, ou seja, é um exemplo do follow-up, não é? Que às vezes muitas pessoas deixam de lado e não faz e que pode Pá, eu converter aponto bastante. tudo o que é de contactos para fazer. Pá, imagina, se eu te digo que vou-te ligar daqui a um mês, na sexta-feira, no dia 28, eu aponto na agenda logo, dia 28, tenho que ligar ao Márcio porque falámos disto, isto. Depois fazes aquele exercício, não é? De Claro, relembrar algumas coisas e que aquilo é que apontaste normal. que acaba. Pá, isso traz negócio. Traz, traz. E achas, arrisco-me a dizer, que se calhar é um dos teus segredos, digamos assim, e de um dos teus diferenciais Pá, perante os outros consultores, eu, principalmente lá na zona de Coimbra. Pá, eu principalmente nunca deixo para fazer aquilo que posso fazer hoje e amanhã, percebes? Ok. Pá, ou seja, se está na agenda, eu só fecho o caderno ou só desligo para o dia se cumprir todas as tarefas que tinha para fazer hoje, seja de chamadas, seja de parte burocrática, que neste momento ainda trato tudo, seja da parte de marketing. Pois. E faz um to-do list disso do dia? Sim, Ou sim, fazes sim. no dia Ou seja, anterior ou logo da manhã? a minha agenda neste momento está à semana, Como é que imagina. funciona o teu dia? Pronto, explica um bocadinho o teu dia, a tua agenda, a tua semana. Ah, pá, é um Para bocado estás aqui, ou seja, estou a perder muitos euros para estar aqui. é um bocado caótica, mas dá sempre dá para fazer tudo. É aquilo que eu digo sempre, dá para É. fazer tudo. Temos é que nos organizar E bem. priorizar também, não é? Sim, pá, por exemplo, o que eu faço é, por exemplo, eu trato da parte burocrática. Pá, há um dia ou dois na semana que eu vou só resolver isso. Só que em vez de ir hoje é ali, amanhã no outro lado, ok, junto tudo e vou resolver Claro. aquilo. Ou então, paga alguém para ir lá, percebes? Alguma solicitadora ou assim, ok, eu preciso resolver isto que é para ontem, eu não consigo ir lá e vai. Pronto, eu normalmente, por exemplo, a minha agenda da semana seguinte, hoje é que sexta-feira já está cheia, pá, e até quinta-feira já tem quase tudo cheio, ou seja, tudo o que é marcado de segunda, terça-feira que acontecer é sexta e sábado que vai acontecer, percebes? Pois. Trabalho com essa distância. Neste momento, porque também não tenho ninguém, agora tenho outra pessoa, vai aliviar e vou conseguir resolver coisas mais rápido. Mas eu acho que é o nosso maior compromisso tem que ser com a agenda, percebes? E é aquilo, se não tiver na agenda, não existe e as pessoas não vão fazer. Não vão. Está, é Isso uma lei nunca vai bold, acontecer. não é? É, sem dúvida. É lei bold. Mas isso sem dúvida. Opa, também tenho coach, ok? Ok, fantástico. Que é com o Mina. Conheço o Inena. Pronto, o Mina é o meu bold coach. E ou seja, isso, ele também me trouxe muita clareza ao negócio. Ok, que eu sofria muito porque já angariava bem, pá, e 4, 5 angariações, mas era, e o próximo mês, e o próximo mês, e o próximo mês. Pá, hoje em dia é muito diferente da visão que eu tenho, ou seja, eu fecho o mês ao dia 20 praticamente, tudo o que eu faturar até lá faturei e também não corro atrás disso, tudo o que angariar, angariei, tudo o que angariar depois já vai para o próximo mês. Por exemplo, eu este mês tenho 8 angariações, ainda só submeti 3, por causa das tempestades em Coimbra, Claro, agora pois. vou submeter este fim de semana. Depois já assinei mais 5 angariações para o próximo mês. Pois. Porque já passámos o dia 20. E Ou falas estamos no isso dia com os 20. clientes, ou seja, hoje é Sim, dia sim. 20, olha, a tua casa vai entrar É daqui a uma porque, semana, é 2 porque semanas, que olha, tem que entrar hoje da os forma. contratos de mediação todos que eu assinei têm a data de março. Pois, pois. Pá, eu explico ao cliente, olha, há aqui coisas burocráticas que eu tenho que tratar primeiro. Temos que fazer fotoreportagem e vídeo. Claro. As pessoas, eu estou também dependente de outras pessoas. As pessoas não são máquinas. Entendem. E eu também, olha, até por conta dessas tempestades, também tenho agora 4, acho, para entrar. Ou seja, estou a reunir a documentação, fazer essas coisas todas. E eu já falei, olha, não vamos entrar agora em fevereiro, até porque não é produtivo. E até para dias de fotos e tudo, está muito mal. Eu vou esse domingo fazer sessão fotográfica. Pronto. E às vezes isso é muito importante. É com as pessoas, não, domingo é o meu dia de descanso. Depende. Tudo é válido, tudo é certo, depende da mentalidade. Tal. Eu tenho 2 filhas, não é? Eu tenho uma família, então não é fácil essa gestão toda, e 2 miúdas, uma de 7, outra de 2. Então, ou seja, não é fácil e tenho coitadinhas, elas estão o dia inteiro no colégio, saem, casa, dormir, jantar, dormir e tal, pronto. Então, se eu não fizer nada também o fim de semana, pronto, coitadinhas, não é? Em família, sim. um momento em família, um dia em família. Agora, se eu tiver que ir a um domingo, pá, não há outra forma, está um dia de sol fantástico, o proprietário pode só ao fim de semana, eu vou, não é? Eu não vou estar não vou. Então isso é muito importante, não é? É muito importante a gente ter isso, mas os clientes, pelo menos comigo também sempre entendem. Eu também vendo muito rápido os imóveis. Pois, ou seja, há imóveis que eu vendo em 2 dias, 3 dias, logo com 15, 20 visitas, mas isto porquê? Porque há uma preparação que é feita e uma estratégia com o cliente nesse sentido. Ok, por exemplo, eu não incomodo as pessoas todos os dias, eu não vou lá todos os dias ao imóvel, vou uma vez por semana ao imóvel. Claro.
Exatamente. E pronto, isso foi mais do que isso. E normalmente é aquilo que eu digo às pessoas: olha, eu vou colocar o seu imóvel na quinta-feira ou na sexta-feira, vamos gerar contactos durante o fim de semana e fazemos as visitas todas na quarta-feira à tarde. Pá, Boa. fazes para aí 15 visitas, Está está fechado. fechado. E acima de valor, muitas Ou se for vezes. preciso, sim, ou igual ao valor. Ou É igual. assim, é o que eu Nem é digo às sempre o pessoas: valor, as eu condições, é garanto tudo. que naquele dia vamos ter a melhor proposta para o imóvel. Pois, Isso eu garanto. pois. Seja acima, abaixo ou igual do valor. Sim. Com tanta visita, se não tens propostas é porque está caro. Pois. Aí é a única, mas com tanta visita que tu geras naquele período de tempo Sim, sim, e sim. as pessoas veem um aparato tão grande que tu, se não tem, ou seja, que vais ter proposta, é inevitável. É É inevitável. inevitável. Isso acontece E sempre. mais por esses valores, né, também é algo que é normal naquele mercado, não é? Sim, Mas imóveis nesses valores e tendo muito bem apresentado, que eu sei que isso tens muito cuidado com a promoção do imóvel, sim. não só na geração de leads, campanhas e tudo, mas a foto, o vídeo, o dia que sai, o dia que vai entrar, ou seja, o dia de visitas, tudo isso é normal gerar muitas leads logo ali. Sem E dúvida. depois eu também faço muito isso, Eu até qualifico mesmo que todas. tenha cliente já para o imóvel, ou mesmo que eu saiba que colegas têm, eu faço na mesma o vídeo, foto reportagem, tudo igual. Isso não muda. Eu acho importante, até porque É o serviço ao também é o cliente. serviço ao cliente, não é? Ele está a contratar e está a pagar uma comissão para isso. Ou seja, eu vou fazer, pronto, e as fotos e tudo vai acontecer na mesma. E o Não é? cliente, E é a tua imagem, é a sem tua dúvida. marca pessoal também. E muitas das vezes, com um cliente que vai lá, até pode ver, pá, até fica desanimado, e tanta gente, pronto, já perdi a casa, queria negociar, não consigo, pronto. Mas se calhar também precisa de vender para comprar. E é o teu foco. Não é? Sim, sim, sim. Ou sim. seja, não é que seja o teu foco, mas a maior parte dos teus clientes é troca de casa. Então, ou seja, eu vou fazer pelo serviço ao cliente, mas também porque tem compradores que eu posso falar e que pode ser um comprador para um outro imóvel que eu vou entrar daqui a 1, 2 Sim, sim, semanas, sim. ou então também precisa de vender para poder Opa, e é aquilo comprar. que eu digo aos compradores: olha, felizmente eu meto muita angariação por mês. Vocês seguem-me nas redes sociais, Pois, tá, metes logo ali exatamente. mais a seguidor, né? E vocês, todos os vídeos que eu colocar, vocês já sabem que vai haver um dia de visita específico. Vocês ligam, mandam mensagens, porque é impossível de eu me lembrar de tantos compradores É normal. e algum imóvel eu vos hei de arranjar, de certeza. Exatamente. Opa, e pronto, e acontece isso muitas vezes. Acontece isso. É. Opa, agora, claro que não dá às vezes para todos, não é? Sem dúvida. Agora também à parte quem decide na realidade é o proprietário. Nós aqui estamos a fazer uma mediação para o proprietário e aqui para a parte do comprador, mas quem decide a palavra final é do Sim, proprietário. E se o sim, proprietário concordo. decidir aquilo, é É aquilo. aquilo, exatamente. Nós Pá, podemos aconselhar, mas a decisão final é sempre sim, dele, sem não é? dúvida dele. Então aqui o teu dia, ou seja, tu acordas às 7h30 da manhã, vais direto ao Market Center ou antes É treinas, o assim, que é que... não, E o não tenho bloco de tempo, não tem tempo. não tenho tempo para treinar. Não, ter tempo até conseguir Mas podes arranjar, mas fazer sou um negócio no bocadinho. ginásio, atenção. É verdade, também é. Aliás, Mas é bom para ti também. tudo o que existe, tudo o que envolva pessoas é uma Claro, oportunidade. é verdade. É assim, normalmente eu acordo às 7h30, tento ir sempre logo de manhã ao Market Center. Para mim é muito importante ir ao Market Sim. Center, porque eu estou com os É meus o local de colegas trabalho, não é? e é onde tu fazes mais negócio. Pois é. Quem está no Market Center todos os dias ou quem vai lá é onde faz mais negócio. É Até onde dá uma faz mais. motivação diferente, é uma coisa. Opa, aquela malta que me diz: já estou em casa a trabalhar e pá, eu não Não conseguia. dá. Eu Eu também... nem conseguia produzir em casa. Pá, pronto, depois É a gente sempre difícil. na correria, que é o que eu divido é de manhã fazer contactos, é mais a parte das chamadas, market center ou parte burocrática, depois à tarde visitas APS, visitas APS, visitas APS, ou Pois. APS, visitas, APS, visitas. Já PS, É a apresentação de apresentação de serviço para serviços, quem é. OQV, qualificação de vendedores, pronto, é o que eu mais faço. Sim, exatamente. Isso E é as normalmente visitas, assim. depois tens um dia de cada semana para aquele imóvel Até e porque as basta visitas ali. é fácil de gerir. Normalmente as pessoas É, estão a trabalhar durante o dia, podem mais ao final do dia. Portanto, o exatamente. bloco já está É, criado. é. Ou então marcas para o fim de semana, se o imóvel não tiver luz ou o que Exatamente, seja. Pronto. exatamente. Mas o bloco aí das É visitas mais normalmente está fácil, é criado. mais fora Sim. daquele horário ali de trabalho. Sim. Não é? E depois tem a parte da produção de conteúdo dos imóveis que tu fazes também para poder E depois gerar também resultado. tens que gerir muito bem as angariações, que é, por exemplo, eu tenho 8 angariações, imagina este mês. Eu não vou meter Pois, as 8 ao mesmo tempo, que vai-me esgotar com a agenda da semana, só para visitas, percebes? E não exatamente. vou deixar de fazer aquelas tarefas que são importantes para manter negócio a acontecer. Então o que eu faço é, por exemplo, ok, meto 2 angariações esta quinta-feira, fecho as angariações para a semana. Nessa semana meto mais 2 ou 3, pronto, fecho as outras angariações, percebes? Nunca meto tudo assim ao mesmo tempo. Ok. Isso faria sentido se eu tivesse, se calhar, já um consultor na equipa Sim, ou... sim, que assim tens Porque até ali. mesmo consistente não faz. E tu assim consegues gerir. Porque imagina,
metes 5 angariações, fechas as 5 angariações, depois perdeste aqui 2 semanas de negociação, visitas e tudo mais, e tendas a correr atrás do prejuízo, outra vez a fazer qualificações de vendedores ou a fazer chamadas e É. encontrar já oportunidades. Enquanto se tu tiveres sempre oportunidades, porque assim, a nossa principal função enquanto consultores é gerar leads, Sim. encontrar oportunidades. Porque É. isso é a nossa principal. Todas as tarefas que acontecem a seguir é consequência disso. Sim, exatamente. É a Portanto, base. exatamente. Portanto, ou seja, gerar leads tem que acontecer sempre. Todos os dias temos que acordar com o pensamento de que eu tenho que angariar. Pá, eu tenho isso sempre muito presente. Isso aí faz com que, pronto, as coisas aconteçam. Exatamente. Há meses melhores, outros piores. Isso faz Mas parte. isso faz parte da nossa, Sim, vida de consultor, sem a nossa dúvida. montanha russa. E tu tens tempo para ti também, para os amigos? Tenho um grupo de amigos já há 10 anos. 10, 11 anos. Que somos 5. Tua mãe já deve falar, filho, não falas mais com a mãe? Opa, pronto, Estou a isso é brincar. sempre complicado. Também não sei é se ainda complicado. estás a viver Não, com... já não. Já há 3 anos e tal que Pois, saí de casa. Pois foi naquela altura que tua mãe Comecei falou, a ganhar ou mais faz, liberdade ou sais de financeira. casa. E não é isso, comecei a ganhar mais liberdade financeira, que É era também diferente. as coisas. Eu imagino os meus horários não são compatíveis com os da minha mãe, de chegar a casa, elas próprias me esquecem. Não, eu pergunto isso porque já tivemos aqui também o Lucas, não é? Ok. O Lucas Valente, e portanto até muita malta gozava que eu falei, tu estás a faturar, tu ainda estás a viver com os teus pais, tá? Porque ele teve a viver com os pais durante um bom tempo, não é? Ok. E depois, pronto, porque ele depois priorizava fazer investimentos, não é? Então, e fez bem, estava a criar ali a reforma Claro. dele, não é? Então, ou seja, agora acredito que já não esteja, certamente. Não tá. Mas brincávamos e por isso que eu falei, olha, eu não sei, não é? Estás com 25 anos, é Não, legítimo. eu saí para aí aos 22 ou 23. Foi assim, entre os Ok. 22 e 23 de casa. Saí porque queria o meu espaço, a minha liberdade. Pronto. É diferente. Começas a ser mais autónomo, normal, né? é normal. E começas a ser empresário de certa forma, a Exatamente, gerir o teu negócio, tens as tuas rotinas, as tuas É ideias também. Pronto. E isso é. É importante. Eu queria aproveitar aqui e fazer uma pergunta de mercado. Como é Sim. que sentes aqui o mercado, principalmente ali na zona, não é? Vamos falar mais do teu mercado, aquela zona de Coimbra. Ou seja, como é que vês este ano 2026? Como é que sentes, ou seja, assim, Olha, um panorama geral, achas que os valores vão aumentar, vão estabilizar, há mais construção nova, a assim, arrancar? eu acho que isto tudo depende sempre de uma data de coisas. Eu gosto muito aliás, os livros também nos ajudam, não é? Temos o Shift, temos o MRA e depois temos o Shift para a parte das mudanças Claro. de mercado. Embora que agora Exato. estejamos, se calhar, a atravessar uma fase diferente. Sim. Ou seja, eu não consigo dizer. O que eu noto feedback de colegas meus desde o ano passado é que o mercado está bom, a nível de quem vende, mas que há pouca angariação. Ok. É assim, eu felizmente não Pois, sinto muito isso. Mas isso é normal no mercado, assim, há pouca angariação, porque depois as pessoas continuam interessadas em vender as suas casas, em Certo. trocar e a comprar, não é? Ou Uhum. seja, só mudam às vezes é uma balança, Sim, não é? sim. Ou seja, se aquele consultor, no teu caso, estás a criar uma marca pessoal naquele mercado de Coimbra muito forte, todo mundo já sabe quem é o Cotrim, estás a ter resultados fantásticos, isso começa a ser visível na imprensa e tudo, é normal que a pessoa comece a ver como isso, se calhar vou jogar mais para ele. Ou seja, É então como assim, tudo. enquanto outros, isso é normal nesse mercado, enquanto outros estão com dificuldade, tu não. Se calhar até tens mais Eu do que... felizmente, todos os anos tenho conseguido aumentar o número de Pois. angariações. Pronto, lá está. Isso tem a ver com estratégia também. Agora, o que eu noto é que há falta de opções no mercado, sem dúvida, principalmente para as trocas de casa. Ok? Sim, Aí eu sim, noto. também noto, há- mas não é há- só ali, eu acho que no Sim, acho que é geral... no geral. Há em Coimbra, na minha zona, este ano há muita obra nova, saiu muito Sim. projeto, E vai haver saiu mais muita com IVA coisa. 6% também, portanto acho Sim, que isso penso também que vai sim. para a Agora, eu acho habitação. que os preços da obra nova estão lá em cima. O Sim. dos usados também. Também. Mas acho que assim, não nota assim um pico de aumento como o ano passado. Como, por exemplo, de janeiro a junho houve um aumento grande, significativo. Não noto, quer dizer, também estamos no início do ano, mas este ano Sim. acho que as coisas O estão. primeiro trimestre é complicado, e tivemos as tempestades, isso estabilizou muito, Sim. até visitas, não poder fazer visita, então é normal. Eu acho que tudo o que seja até 350 mil euros, seja que imóvel for, é vendido. Isto também por causa do benefício do Estado, os 100% jovem. Sim. Okay? Há muito comprador, isso trouxe muito comprador Exatamente. jovem no mercado, muitas vezes que até não há essa necessidade, Sim, mas querem a sua autonomia, querem o seu E espaço. na realidade, o que acontece e que nós estamos na área e sabemos é que quem tem 100% de financiamento está sempre em desvantagem face à negociação a outro comprador.
tenha até mesmo com 10% de Sim. entrada. Embora que até a nível da avaliação do imóvel faça mais sentido ser com 100%, porque basta vir pelo valor que é vendido, enquanto com 10% de entrada tem que vir É, acima. Pronto, exatamente. então, mas o que é que acontece? Acontece que as pessoas acabam muitas vezes por pagar o valor que pedem É, porque não têm dinheiro para dar de entrada. Ou seja, o sinto Estado isso. oferece isso e os impostos, ou É. seja, pagares mais 20.000 euros nesse tipo de Exatamente, eu situações não vou não faz pagar a nível de diferença, impostos. percebes? Claro que Exatamente. faz a nível de prestação, mas a É. nível do que tu tens De 25 mil capitais. euros de entrada, mais 12 mil euros para impostos, estamos a falar para aí 37 mil É, euros, neste caso aqui isso deixa de existir, pagas só o imposto de selo ao banco e está feito, porque o banco exatamente. também tem que o pagar ao Estado. É, E o valor da escritura, estamos a falar se calhar às vezes 3 mil euros no máximo, para um exatamente. diferencial de 37. Então as pessoas acho que também percebem isso, então acabam por pagar o valor. Por isso, por isso é que o mercado, e eu trabalho muito esse mercado, porque é a média de preços em Claro. Coimbra, é muito entra e sai, entra e sai, entra e sai. Por isso é que também tem também muito volume. É. Aliás, a casa mais cara que eu vendi foi de 450 mil euros. Nunca vendi uma casa. Isto é Acho que este ano fantástico. vai acontecer. Vai. Este ano. Tu vais arrebentar aí Tenho também. umas ingressos interessantes a entrar de valores altos. Acho É, que vai mas ser a isso é primeira engraçado. vez. Nós estamos a falar há pouco, não é? Sim, Antes sim, sim. daqui, não é? As diferenças de mercado, não é? Yeah. Mercados como Lisboa, digo Lisboa, Grande Lisboa, não é? Apanho aqui Cascais, apanho também o outro Mar, apanho um pouco tudo. O mercado no Algarve, o mercado no Porto, ou seja, são mercados aqui muito assente não totalmente, atenção, muita troca de casa também, mas tem muito mais do que no centro, compra de estrangeiros, não é? Ou seja, Pois. muitos americanos, muitos Nós ingleses, europeus no geral, nós só numa brasileiros. periferia, se for ali uma zona mais montanhosa, até aí. Mais Estou a falar turística, digamos Lausanne, assim. por Pois. aí, mais turística, sim. É. Porque de resto, pronto, lá está. Mas também é o segmento que tens. É, É o exatamente. segmento. É. Mas estamos a falar justamente isso, a diferença que às vezes, por isso também explica as transações todas que tiveste, não é? Sim. Ou seja, aqui, digamos, em Lisboa, não digo facilmente, porque isso também requer muito trabalho, não é? E às vezes há uma maior competitividade, Uhum. se calhar muito mais consultores por conselho, não é? Ou por freguesia, digamos assim. Então, ou seja, há mais escolha do cliente. Então pode ser difícil nesse sentido, mas também, por um outro lado, se ele angaria, ou seja, eu ando com uma média, digo, o ano passado foi de ver, mas este ano vou andar com uma média ali na faixa dos 400, ou seja, Ok. 400 e tal, 500, ou seja, então uma transação. Então se É por acaso assim, consigo fazer um pleno, então, ou seja, eu já acho tem aqui um que volume em grande. Lisboa e no Porto e Madeira principalmente é mais fácil fazer É, valores mais altos de faturação. é, Contudo, não significa que é mais fácil. exatamente. Eu sinto muito no Porque tempo de venda. Porque é assim, eu não gosto, eu gosto de comparar mercados, como é óbvio, nós comparamos, face ao número de população e tudo mais, mas não digo que é mais fácil. É um Sim, outro mercado, são é, coisas diferentes e tu adaptas-te a isso. Porque é normal que tu, no mercado, num segmento sim, mais alto, sim, faças sim. menos vendas. É É, normal. é, O tipo de cliente é é outro, normal. é tudo diferente. Agora, aqui no meu mercado, tens muito mais trabalho e muito mais tarefas para É. fazer. O que obriga a se calhar, e que a margem, pois na Também. realidade acaba por ser um bocadinho menor nesse sentido, percebes? Porque É. tens muito Tu trabalho, tens ganhas que em meter mais volume, pessoas. É. exatamente, consegues a ganhar em volume perante outros mercados, não é? É assim, eu também olho muito às transações, sabes? Eu não olho Sim, muito à sim, faturação. Se eu este ano fizesse, imagina, 150 transações e faturasse 400 mil euros, para mim estava tudo ok. pois, Porque o que me interessa é a cota de mercado que eu tenho, percebes? exatamente. Porque É. quanto mais transações, mais ingressos eu Mais fizer, pessoas tu exatamente. atinges e serves, não é? E ajudas, não é? Porque se eu só trabalhar em imóveis que de abaixo de 100 mil euros, eu se calhar com 150 transações faço mesmo 400 ou 500 mil Pois, euros, percebes? A exatamente. realidade é essa, e ainda mais em É, partilhas. é, Agora, o que me interessa é a cota de mercado. é. Para mim, sempre pensei nisso. Porque é Interessante. difícil teres cota de mercado com tanta gente na nossa área. É. É muito difícil Cada teres vez cota de mercado. mais é algo que precisa, já tenho levantado sempre essa bandeira aqui, a profissionalização do nosso setor mesmo é Sim, urgente, é urgente. isso sem dúvida, também acho que sim. Ou seja, porque infelizmente não foi o teu caso, foi o meu caso, foi o teu, mas não foi intencionalmente. Pronto, a questão do part-time, não é algo que eu Sim, sempre bato. Uma coisa é uma pessoa que está part-time porque está a iniciar e é normal, ou seja, ainda não dou o salto para aquele lado porque eu não sei, não é, se vou conseguir me sustentar ou não. Mas a partir do momento que eu vejo que, olha, eu não, em part-time, em 4 horas, o que eu não consigo mais trabalhar, eu preciso de mais horas e tenho resultados constantes, eu salto. Mas há pessoas que continuam,
que continuam part-time porque dá jeito. Pronto. Sim, E há sim, muitos que sim. eu vou vender também umas casinhas agora porque Yeah. deu jeito, está na moda, é fácil. Tenho aqui vários amigos e tal, pá, vou vender umas casinhas também. Sim, eu Não é? também eu concordo contigo que o setor tem que ser mais Ah. profissionalizado, até para evitar algumas coisas que já E depois aconteceram. pagamos todos, Sim, né? sem dúvida. Todos. Quando Pronto. acontece alguma coisa a uma marca, ou de bom e de mau, principalmente o de mau, É. fragiliza o setor na É. realidade. Pronto, E muitas vezes a marca, não é? Porque a marca fica na cabeça, não é? Por mais que quando é uma grande marca, uma Remax, uma KW, uma Century, às vezes a pessoa tem ocorre alguma coisa mal no processo, o consultor não trabalhou bem naquele processo, então eles ficam o que fica na cabeça deles é a marca. Não o sim. consultor, não é o Pedro, não é o João, não é, Remax, não sei o quê. Ou seja, então isso é muito importante e também chama aqui a atenção também, que eu acho que não só, ou seja, temos que nós consultores profissionalizar o mercado, mas as marcas, não é? Principalmente as grandes marcas, os masters franchise, têm que ter uma seleção muito maior no recrutamento. Eh, Claro que eu sei que eles ganham com margem, é normal, mas ou seja, há pessoas que entram e eles pá, não faturam nada e deixam estar, ou então não têm perfil, não tem perfil sim. nenhum e pá, não tá, e está tudo bem. Acho que se houvesse uma seleção maior, não é? Aquela pessoa, também logo o consultor que acha que é tudo as mil maravilhas, aquela pessoa que vai entrar e acha que é fácil, e ele logo percebeu, se calhar não é assim tão Ok. fácil, e vou decidir, não Sem é? Se entra dúvida. ou não. E acho que até mesmo uma questão de é normal existirem marcas diferentes, ideias diferentes, É. tudo ok com isso, à exceção de não ser cobrado uma comissão igual para todas as marcas com menor nome ou o que seja, cobram menos, Sim. mas também, e depois entras Tem a nesse ver com o campo, sabes? serviço também que É isso, prestam. percebes? Né? Imagina, se eu baixar da minha comissão, pelo menos, que é os 5% mais IVA, que é o que toda a Claro, gente é o cobra, normal, é o exatamente. normal, eu também vou perder serviço de qualidade, percebes? Ou seja, o resultado também não vai ser tão bom. E o cliente ou vai fazer um Sim, pior negócio, ou assim. É isso, e da mesma maneira que, na minha opinião, os imóveis devem ser trabalhados em exclusivo. sim. Porque cada imóvel tem uma característica e tem que ser bem trabalhado dessa forma. Portanto, e atenção, a exclusividade já não era aquilo que era antigamente, porque a Não, exclusividade nós partilhamos 50-50 com toda a gente. exatamente, Pronto, exatamente. salve-se Sim, algumas algumas coisas, coisas no pronto. mercado, sim. Mas é 50-50, portanto, ou seja, o imóvel está disponível para o mercado. Na É, totalidade. Pá, tens já uma pessoa que está responsável e que tem que te dar, ou seja, tem que te dar serviço. Percebes? exatamente. Tem que dar serviço. E ainda hoje, desculpa interromper-te, Alexandre, eu ainda hoje estava a falar isso com o meu barbeiro. Ok. É porque ele já teve imobiliário Ok. e estava a falar sobre isso a brincar, não é? Porque assim, há pessoas que pensam, eu vou entregar 4 imobiliárias e olha, quem vender, vendeu. Eu acho que é um descaso enorme com o imóvel dele. E eu estava a falar com ele, porquê que as pessoas então não fazem diferente? Eu vou entrevistar 4 imobiliários e vou escolher aquele que vai vender a minha casa. É o que faz mais Porque ele, sentido e para que mim. faz mais Percebes? sentido. Porque ele gostou mais daquela pessoa, por um motivo que for. Ou seja, vou escolher aquele consultor porque ele também, pronto, pelos serviços, pela faturação, por tudo, mas ele vai partilhar Mas, também. mas, Ou seja, consegue estar disponível para todo o mercado, mas de uma forma muito mas mais a culpa inteligente. também é nossa, de certa forma, porque nós também somos obrigados, de certa forma, a educar os clientes, percebes? Pois. Ou seja, a explicar as coisas. Imagina, eu vou fazer uma reunião com o proprietário e digo-lhe assim: olha, eu amanhã trago cá o cliente, percebes? É, Ok, ele até pode dar o valor que o cliente está a pedir ou que eu acho que vale, mas eu estou a fechar aquela proposta ao mercado que até posso ter melhor. E ele nem sequer exatamente. sabe, Exatamente. percebes? Exatamente. Opa, pronto, é isso. Mas isso, pronto, são dois temas importantes também, não é? Esse é o É uma fator luta, é é uma uma luta, luta. é uma luta. Eu acho que é uma luta que pronto, temos que lutar, nós, bons consultores, porque eu acho que é bom para todos e principalmente para o cliente, porque as pessoas, querendo ou não, até falamos no início, não é, do episódio, não é? E muitas pessoas ainda pensam, epá, não tive sucesso na minha área, não tive sucesso, não sei o que é que eu vou fazer, pá, vou ser consultor, que é fácil entrar. Também porque é um trabalho que entra um bocadinho na mão. Entrou na moda, também com Sim, a malta jovem, tudo a sim, 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 sim. faturar, para andar com um Porsche e aquilo eu também quero, não é? Entrou na moda e felizmente entrou na moda e está a ser muito bem visto que a malta nova que entra Yeah. está a trabalhar muito bem. Isso também é um papel das grandes marcas fundamental na formação, a formar um bom consultor. Portanto, isso é super importante. Mas, ou seja, isso ainda acontece muito
ser banalizado o papel do consultor. É o vendedor, não é? Isso também porque tivemos aqui muitos vendedores, porta a porta, de vender coisas, telecomunicações, Yeah. nananã. Então, ou seja, o consultor no início era muito, vai bater porta, bater porta. Então isso, as pessoas ficaram muito saturadas e cansadas, o que hoje é completamente diferente, não é? Eu As acho que pessoas todos vendem os pelas redes métodos. sociais. Eu acho que todos os métodos de prospecção são válidos, sabes? Sim, sim, Eu, sim. eu, eu noto muito isso até em consultores mais velhos ou com mais experiência até no mercado que sabem muito, não se sentem tão confortáveis com fazer vídeos. E é É aquilo que eu costumo verdade. dizer. É Eu acho que válido. está tudo ok. Está a ter A resultados na única porta, coisa é arranja uma perfeito. forma que tu gostes ou arranja uma estratégia dentro daquilo que tu já sabes que és bom e tenta chegar isso a mais pessoas. Só Exatamente, isso. exatamente. Pá, eu conheço um rapaz que é da Capadela da Madeira, pá, e ele uma vez em partilha disse que foi para um café lá, pá, e pagou 100 cafés, o que é que foi? E disse ao senhor do café que tinha que cada pessoa que for lá diz que ele ficou lá sentado, estás a ver, na esplanada, ele disse a cada pessoa que chegasse lá e que pedisse um café que estava pago e para lhe dar um cartão e dizer que era ele. Pá, ele arranjou ali uma data de contactos e ele só está sentado, Pá, estás a ver? isso é uma Pá, estratégia, uma não coisa é? tão simples, Simples, estás a pô, um ver? café, E agora está a 1 euro, não é? Mas até sim, era 80 e tal cêntimos, ou seja, quase pá, o 100 que euros, seja, 90 percebes? Ele euros, fez seja. para aí que é um investimento de, imagina, 100 euros, É, imagina, e se calhar teve ali 2 ou 3 ingressões, percebes? exato. Pá, isso é um método super válido, Não, percebes? e depois, ou seja, marcou posição, fez posicionamento numa zona estratégica, não é? Sim, Ele estava ali presencialmente, então, quero um café, olha, já está pago para aqueles. O que é isso? Já está pago um café, quem que fez? yeah. Olha, muito obrigado, Yeah. senhor, tal, olha, sem nada, olha, a oferta, se quiser Pá, vender, eu, tal. por exemplo, eu no meu trabalho, no meu ano, eu trabalho muito com a sociedade. Ou seja, eu patrocino algumas equipas Ok. e a de alguns clubes em Coimbra e que ajudo na parte do que for necessário, obras, etc. Futsal feminino, futebol Fixe. profissional e também trabalho com muitas instituições. Ou seja, 2 vezes por ano escolho 2 instituições. O ano passado até não foi em Coimbra, foi uma companhia de teatro no Porto, que Ok. era uma malta jovem que eu já conhecia, pá, e dei-lhes ali uma ajuda para os custos e tudo mais do espaço. Opa, e acho que isso também é muito importante, sabes? Nós É. temos a intervenção, porque É. assim, se nós lidamos com pessoas e vendemos imóveis, temos que também aqui ter uma intervenção diferente na sociedade, na minha opinião, Exatamente. percebes? E acho que isso é muito importante. Ou seja, e é aquilo que eu costumo dizer às pessoas: não é por o fator a mais que significa que é tudo lucro, de certa forma, percebes? Exatamente. É investimento. Agora, claro que se calhar para o ano vai ser maior, no ano a seguir vai ser Claro, maior, mas eu claro, tenho que claro. agora investir. Eu invisto muito no negócio. Sim. Normalmente, opa, o ano passado investi cerca de 20, 30% da minha faturação Pois. no meu negócio. E o que é que acontece? A tua faturação, quando duplica, os 20% tornam-se maiores e traz Exatamente. mais resultados, É. percebes? Pá, e é muito assim que eu vejo as coisas Claro, no claro, setor. claro. E está bem visto, porque temos que, ou seja, é como qualquer empresa, não é? Eu tenho que estar sempre no marketing, sempre a transmitir a minha imagem, ter parcerias e patrocinar, porque isso é muito importante para a minha visibilidade depois, não é? Para a minha Sim, cota de mercado, para mim é mais cota de mercado. E aqui chama a atenção para um ponto importantíssimo, não é? Que já falamos aqui várias vezes e que fica claro que a geração de leads e nós, consultores imobiliários, estamos sempre, o nosso principal papel é gerar leads, não é? Gerar leads no certo. mercado imobiliário. E isso, a NP Media É vaga. sabe muito Grande, não bem. é? Ganda Noé Pereira, e é exatamente isso que ele faz, portanto, e acompanha e faz no mercado aqui imobiliário português, e pá, e tem ajudado muitos consultores como tu. Para terem uma noção, ele já conseguiu 100 milhões de volume de imóveis, já mais de 1.100 mil exclusivos, mais de 25 mil leads geradas, ou seja, isso ele é um parceiro do Meta, totalmente, não é? Quase ligam, então como é que é? Isso não está a ter resultados? É. Pro Meta. E pá, e são 200 golfinhos. Estamos nós com a canequinha. Hoje a caneca mudou. Hoje a caneca está aqui com um golfinho. E portanto é uma pessoa que já dominou muitos milhares, se calhar milhões de euros já em campanhas. Portanto, isso é muito importante, que é uma das fontes que tem trazido resultado e que também me traz resultado. E a muitos consultores é a geração de leads. E isso, a NP Media é mestre nesse ponto. Não é? O Noé foi um parceiro que eu já estou a trabalhar há 2 anos e que ajudou-me aqui a ter uma alavancagem no negócio. Pá, e é uma pessoa que eu acho que é muito importante, acho não, é muito importante no meu negócio hoje em dia a nível de estratégia, sabes? Porque Ele é muito
estrategista. Yeah. Já teve cá 2 vezes, não é? Eu até fiz questão de... Teve no início e depois do podcast. E pá, ele adora o podcast também. E por isso aqui ele também O falou, patro... Márcio, pá, eu quero ajudar. Eu Ok. quero Boa, patrocinar boa, também o boa, boa. podcast. E eu falei, pá, eu gosto dele, tenho quase como Yeah. amigo também. Então, ou seja, o Noé é uma pessoa que acredita muito aqui no podcast e que ele, eu acho isso muito... É o diferencial um pouco dele também, não é? É um empresário e uma pessoa muito estrategista, não é? Sim. Eu acho que isso para um gestor de tráfego é importante. Não é só meter dinheiro ali Opa, para dar. ele é muito Ele bom tem na uma parte do ideia. marketing, ele sabe como é que há de fazer, já não é a É, primeira empresa que ele tem, ele sabe exatamente. alavancar empresas, ele É, sabe é, alavancar é. negócios e isso é muito fixe através do marketing. Pá, eu trabalho com o Noé e irei continuar a trabalhar com ele porque neste momento vejo como realmente É vejo uma e é o que fonte, é um exatamente. parceiro que está ali, pá, eu gravo X vídeos por mês com eles editam, eles Não, e tratam, tens um retorno, Rony, ali, se calhar, mas até mesmo fantástico. tirando a parte do retorno. Sim, Se eu sim, meter o sim. retorno de fora, mesmo com o investimento que eu faço, a nível de posicionamento de É mercado, isso, é. é Porque muito ele fixe. trabalha não só, ou seja, não é só gestão de tráfego. Certo. Para gerar leads para aquele imóvel ou gerar leads de proprietários, Ele não é? trabalha a tua marca Ele pessoal. trabalha marca pessoal, que é Yeah. o que ele fala, é o branding. Ele até tem, está até Sim, aqui, sim, ó, sim. leads, branding e alavancagem. Pronto. E até este e-book, quem quiser, vai ficar aqui embaixo depois o QR Code, é só escanear, que tem ele gratuito. Ou seja, isso é muito importante, porque eu também já tive com um gestor de tráfego e ele também fala isso e defende, que é mesmo isso, eu tenho que crescer a tua percepção, as pessoas têm que ter percepção de valor, tem que te transformar numa autoridade, Certo. tu tens de ser uma autoridade no mercado para depois gerar leads, depois as pessoas vão ver, fogo, ele tem grande resultado, trabalha isso, tem essas casas, eu quero, é uma conversão muito maior. Opa, e o que eu noto muito é que desde que a NP Media também surgiu, muitas empresas começaram a copiar, nomeadamente tipo scripts e tudo. Via-se mesmo os vídeos, Vê, ele e falou vê-se aqui. ainda hoje, vê-se ainda hoje. Ele tem que estar Opa, sempre a inovar e a yeah, mudar a yeah, estratégia. e isso é muito fixe. Porque significa que ele está a fazer um bom trabalho. Claro, claro. Percebes? Normal. Então, quando tu tens uma data de pessoas que te copia, literalmente, é porque aquilo que tu estás a fazer está certo. Percebes? Exatamente. Opa, e o mesmo acontece na nossa área. É que a gente chama da modelagem, não é? Sim. Até na KW, não é? Sim, Eu sim, vou sim. modelar, ou seja, se tu tens uma estratégia e está a funcionar essa estratégia, calma aí, Cotrim, como é que tu fazes para poder gerar isso? Poder se transformar? É assim, então vou fazer e vou adaptar. Só que o resto nunca será igual ao original. Porque Não, a por isso que pessoa eu tenho que sabe o adaptar. método. Yeah. Exatamente. A pessoa sabe o método. É. Sim, sim. E às vezes não é só o método, que eu posso dar um método todo, tudo perfeito. Às vezes é a pessoa, é como tu falaste, se calhar cai uma lead, e o Noé falou isso. Pá, o Cotrim tem uma coisa que é impressionante, que é cai a lead e ele está a ligar logo. Isso é muito importante. Às vezes até os pedidos, não é? No Idealista, essas Não coisas demora todas. mais do que 48 horas a contactar Pois, qualquer pois, pessoa, pois. seja Eu uma também vendedora tenho o ou compradora. objetivo de sempre de 24 horas, ou seja, É. tentar, mas pronto, eu tenho Já estou a para meter mais aqui tempo 48 horas com o fim de semana, mas pá, normalmente, aliás, todos os dias eu vou ali, tenho que ver as leads, ok, é preciso ligar aquele Eu também e tenho, estou ali. principalmente o Idealista, que tem onde eu tenho mais leads, não sei se é o teu caso também. É se é um assim, pouco... eu no Idealista tenho um pack pequeno de imóveis, Ok, porque eu pronto. trabalho mais eu vendo mais através do Instagram. Pois. Ou seja, eu patrocino lá os vídeos e tenho muito contacto. Também tenho através do Idealista, sem dúvida. Para mim é uma das melhores ferramentas a nível de divulgação de imóveis. Pronto, agora eu hoje em dia pelo posicionamento prefiro a parte da meta, por uma questão só de marca pessoal. Não, porque isso alavanca o teu brand, porque a pessoa entra no Idealista e vai ver a tua casa e vai ver, quero ver outras iguais, e vão ver outras, e depois já esquecem quem é aquela casa. O Idealista é muito importante para o mercado estrangeiro, só que como não é um mercado que eu trabalho muito, porque também existe muito pouco, é mesmo muito pouco em Coimbra, então também não sinto essa falta. Sabes? Exatamente, eu tenho e realmente a maior parte dos leads vem muito dali também, não vou mentir, vem algumas coisas das redes sociais, das campanhas, porque é normal quando faz um vídeo no Google e aparece tal, logo essa plataforma. exatamente, é onde toda a gente vai. Eles gastam muito dinheiro no Google Ads, não é? Normal. Então, ou seja, então é normal logo ir ali e tem muitas leads de lá e tenho a app mesmo de Idealista porque eu tenho o chat. Okay. Então, ou seja, rapidamente a pessoa entra, eu já dou logo, já tenho uma mensagem de recepção pré-definida, olha, muito obrigado por ter entrado em contato, dentro de 24 horas iremos entrar em contato para não sei o quê. Se tiver alguma dúvida já, pode deixar e tal. Ou seja, já para a pessoa saber, fogo, mandei e olha, logo foi-me contactado. Pá, mandei para 20 imóveis, nenhum consultor ainda me disse nada. Este gajo já me disse logo. Eu não percebo, isso é muito importante. Eu também não percebo a malta que tem imóveis para venda ou que patrocina imóveis, promove e depois não atende o telefone.
Pá, Eu não não percebo. entendo. Eu também Não não, entendo. Opá, às vezes tem clientes que dizem, Alexandre, mas olha, eu digo àquela imobiliária e não partilha comigo, ou assim, Pois. pá, não posso fazer nada em relação a isso, ou pá, tenho que andar na net à procura do número da loja, ligar para a loja, É. pedir, o colega não está, tenho que ligar, pá, fogo. É igual, pronto, isso deles tem um lado, que esse lado, pronto, é mau que aquilo, ou seja, tem um número fixo, não é? Então, ou seja, eu por Sim, acaso tenho um Agente Pro, é diferente. É um número fixo, mas cai direto no meu telemóvel. ok. Então é sábado, Pois é, domingo, como eu também, pronto, eu sábado, domingo eu atendo. Eu também. Agora, a gente sabe que há muitas E até pessoas. se desligares aquilo para estar a tocar, Exatamente. Yeah. Não é? E há muitas pessoas que acontece, têm o contato, mas é da loja. Então Certo. isso também é um fator crucial, às vezes até para os proprietários terem atenção, e eu na minha apresentação de serviços falo sempre isso. Olha, eu por acaso tenho um Agente Pro e é muito importante, e tenho sempre destaques nos meus imóveis, Eu também. então, ou seja, e o número que liga vai diretamente para o meu contato. Então, ou seja, Certo. seja sábado ou domingo, eu vou atender. E há muitas imobiliárias que têm o contato da loja, e o consultor às vezes não faz esse investimento, não tem um Agente Pro, e acaba por o contato vai para a loja num sábado ou domingo, a loja está fechada, ninguém entende, que é quando as pessoas mais ligam. Yeah. Porque é quando estou mais tempo em casa. Exatamente. Então, ou Daí seja, os teus anúncios só à quinta ou à sexta por causa disso. exatamente, claro. Tu tem um não é? porquê. Tudo que é imóveis entra ali sexta-feira e tal. Opa, sim, faz todo o sentido. É, É um resultado muito melhor. é. E quais são aqui as tuas previsões, digamos assim, para este ano, Para este ano. 2026? Olha, Qual é o teu objetivo? Este ano está a correr bem. Oh, Muito já sei, bem. já sei. Está a correr muito bem. Já vou a nível. Não está recebido, mas já tenho quase Sim. 200 mil euros faturados. Estou mesmo ali por 2.500 euros. O que tenho mais do que o ano passado, por volta desta altura. Não recebido, mas sim pipeline. E quando eu falo Sim, em pipeline é sim, porque sim. só falta acontecer a escritura, ok? Pois, já tem Ah, CPCV feito. Já está. E já está tudo feito, Já. avaliações e tudo mais, é Ah, só pois, mesmo pois, escritura. pois. Por isso eu digo na É mesma garantido, pipeline não é? considero. Exatamente. E também já tenho quase 40 transações, vou com 39, está a correr bem. Agora estou a contratar pessoas, vou lançar agora um É melhor. anúncio. Sim, está a correr bem. A perspectiva que eu tenho deste ano é 700 mil euros. Acho que me Pumba. parece ser um número possível de alcançar, também com a estratégia que defini. E Estamos já transações, perto. números? Olha, transações eu gostava muito de chegar às 150 transações este ano. Yeah, Era um acredito que sim. número que eu E gostava. transações aqui para esclarecer, ou seja, um pleno são 2 transações. Certo. Pronto, e isso é importante que às vezes Sim, há sim, sim, marcas, eu sim. sei porque na KW nós também contabilizávamos assim, e de facto são 2 transações, um É, a comprar e outro a vender. São exatamente, 2 sem dúvida. transações. Às vezes as pessoas podem pensar em uma transação, uma venda, e até quem não é do mundo imobiliário e está a assistir o podcast, é importante clarificar, porque às Sim. vezes pensa, é uma venda, pronto, porque às vezes as pessoas falam X casas vendidas, e por vezes podem ser 2 transações. Certo. Ou então tem o comprador e fechei com É, o duas imóvel do outro transações colega. para mim É é uma o lado do transação. vendedor e o lado do comprador. É, Se for o pleno é as duas, se for só representar o uma, é comprador ou uma. vendedor É é uma, isso. exatamente. Portanto, isso é importante verificar. Uma pergunta aqui que eu acho que é importante, eu faço quase a todos os consultores que passam aqui, é importante vermos, e para quem está a iniciar na área, está a aprender, não sabe o que fazer, é muito importante. Com todo o conhecimento que tens agora, com toda a faturação, com toda a experiência, se tivesses que começar do zero hoje, o que é que farias? Faria tudo igual. Eu não mudar. Opa, O que é claro, isso tudo igual? Que é assim, podemos... eu acho que tudo é uma aprendizagem. É assim, alguns erros não os cometia, como é óbvio, ou tentava não, mas que também é importante na aprendizagem, percebes? Se nós não cometemos erros, também não aprendemos. E olha que eu erro. Erro bem todos os dias, percebes? E aliás, olha, das pessoas que eu estava a falar há bocado, o Diogo, o Oviedo, a doutora Sílvia, Pois. são pessoas que estão-me sempre a chamar à terra, percebes? Todos os dias. É mesmo, é É o teu normal. lado ator, vai. Opá, tu, pronto, É e normal. às vezes é possível tudo, mas não é possível, é, sabes? Opá, e acho que é muito importante haver isso. A única coisa que eu teria feito mais cedo era ter deixado o meu outro trabalho mais cedo. Ok. Ok? Isso teria feito e não teria tido tanto receio, mas também acho que era na normal, altura da na altura. idade, percebes? Não era questão de idade, era questão de eu não sabia o que é que era Não ganhar sabia. comissão, não Tu- sabia nada, tu era avassalador. Conheço o mundo do imobiliário, não conheço nada, não é? Mas de resto eu acho que faria tudo igual. Tudo igual, com as mesmas pessoas, tudo igual. A tudo geração igual. de leads, Do ali trabalho, tudo sempre igual. importante, e contatos. Epá, é porque, imagina, tudo tem uma maneira de ser, tudo tem uma forma e nada acontece por acaso. Eu acredito muito nisso. Agora, se nós trabalharmos, dedicarmos e formos boas pessoas, por assim dizer, ou assim, se formos sinceros, acho que os resultados vão aparecer quando tiverem que aparecer, percebes? Como é óbvio, temos de traçar um objetivo e querer chegar Claro. lá.
Mas acho que não mudava mesmo, não. E aqui entrando no princípio Pareto, 80-20, regra 80-20, Sim. quais são os 20% mais importantes para o consultor imobiliário, na tua opinião? Para gerar 80% do resultado. É fazer, ou seja, é fazer prospecção. Ok. Para mim, a coisa mais importante é fazer prospecção. Para mim é o meu grande 20%. Exatamente. Porque é a prospecção, em Onde dedicas consequência, ali criar a maior parte do oportunidades. teu tempo É na porque é daí agenda. onde vem o negócio. O negócio veio aí. Nós temos que ir procurar todos os dias. E o Todos os dias. follow-up, não é? Porque não é só É. ligar e deixar Sim, acontecer. aqui é Envolve, claro. isso depois aí, claro que depois a prospecção passa a lead ser gen, se calhar lead 15%, 10%, porque vais dividir com essas tarefas. Mas se eu começasse hoje, os meus 20% era prospecção. E arranjar mil e uma maneiras de chegar a mais pessoas todos os dias. E eu digo uma coisa, e estou sempre a repetir também, que é, normalmente aquilo que mais dói é aquilo que mais vai gerar resultado. Não é? E as pessoas tentam fugir porque dói. Sim. Não é fácil. Vou falar com 50 pessoas hoje. Vou para a rua falar com 100 pessoas. Vou para a rua bater porta, não conheço nada a ninguém. Pá, eu vou gravar vídeo, vou fazer aquilo, vou não sei o quê. Sabes que às vezes não tem a ver com, na minha maneira, não tem a ver com tu fazes bem as coisas. Tem a ver é a quantidade de vezes que tu fazes. Não, sim, Sabes? sim, Eu concordo. acho que é aquilo muito que eu digo aos meus colegas, ao malta que me aborda, até mesmo pelas redes sociais, que é o que é que tu fazes para chegar lá? Faço isto muitas vezes. Faço isto simples, muitas vezes. Não é fácil, é simples. Faço isto muitas vezes. E às vezes a maneira como eu faço não está correta, mas depois aprende-se, ou melhora-se, percebes? Estás a fazer, não sei o que é que eu vou falar, pá, eu vou ligar, depois se surgir a conversa eu falo, eu vejo, e vou aprender, não é? Ou seja, pá, não devia ter falado isso, pá. Aliás, próximo. Eu há pouco tempo vi um vídeo do Lucas e ele até disse isso, que era... não interessa a qualidade dos vídeos, o que interessa é fazer vídeos, a quantidade de vezes que tu fazes vídeos. E é verdade, porque depois tu vais aprimorando, isso. tu vais fazendo, erras, é normal, vais errar muito e vais aprimorando. Sim. Isso é normal, não é? Então as pessoas custam como dói, tipo, tenho vergonha, não sei, o que é que vão dizer do outro lado? Não sei, pá, prepara, faz um script. Se disserem essa objeção, eu vou por aqui. Se derem essa, eu vou. E se não sei, correr mal a chamada, não há problema, desligas. Pronto, ninguém morreu por isso. Sim. Ou seja, agora, tu não podes dizer, não vou fazer. E não podemos pensar muito, sabes? Isto vai no impulso, sabes? Vai no impulso. Às vezes pensar demasiado bloqueia. E trava. E porque entra no medo e o medo bloqueia, não é? Então isso é muito importante. Estamos aqui, pá, não queria ir embora, não queria te mandar para Coimbra. Estamos a chegar aqui na reta final. Portanto, quero agradecer mais uma vez a tua presença. Eu acho, para quem vai assistir esse episódio, temos aqui conteúdo de muito valor, ou seja, a pessoa que não sabe o que fazer, estou a iniciar, sou jovem, estou a part-time, não é? O que é que eu faço? Temos aqui um excelente exemplo, né? O que é que eu vou fazer? Posso começar e depois vou dedicar-me mesmo. E percebemos que as coisas são simples, não é? Tenho que fazer as chamadas, aquilo. Eu tenho que fazer. Pronto, acho que essa mensagem fica aqui um pouco isso. Por isso é que eu chego a 113 transações, por isso é que eu faturei isso. Todos os dias acordo de manhã e faço. E é a rotina, crio uma rotina produtiva e faço aquilo todos os dias, não é? É o treino. E eu sou aquela pessoa que... Eu sou muito chato, sabes? Pois, com os meus colegas, sou mesmo muito chato. Até com clientes. Mas com os meus colegas principalmente, és exigente. Eu nos meus 2 primeiros anos, eu imagino, quando entrei para a KW, eu via a malta nos gabinetes. Eu assim, quer estar ali no gabinete, vê lá. Tipo, um gabinete, percebes? É aquela coisa que é pequena. Eu acho que eu gosto sempre de partir do pequeno para chegar ao grande, percebes? Claro. Então há aqueles passos que nós temos que fazer para depois chegar ao objetivo. E eu chegava e ia bater sempre a todas as portas. Olha, o que é que tu achas? Ainda hoje, quando vou ver um imóvel, quando faço uma análise de mercado, assim, olha, o que é que tu achas disto? O que é que tu achas disto? O que é que tu achas disto? E com a compilação de toda a gente, ok, acho que é isto, percebes? Exatamente. E acho que é muito importante também escutarmos os outros e pedimos ajuda. É muito importante. Eu acho. Normal. E nós não sabemos tudo, mesmo a faturar muito. Eu não sei, eu vou errar e às vezes eu falo, olha, não sei, mas eu vou procurar saber. Até porque a perspectiva dos outros e aprendo com desbloqueia-te também. Exatamente, e aprendo. Eu também tive muitos processos. Tenho até uma amiga que fala, eu e a Marta, vocês são os anjos do imobiliário. Porque vocês salvam vidas quase. Eu falei, vai virar o slogan. Salvamos vidas. Mas assim, é verdade que nós tivemos já muitos, e tu também certamente, e muitos consultores têm, mas eu tive muitos processos, foram abaixo, coisas vão acontecer, coisas de 2, 3 anos para serem fechadas, coisas complicadas, de coisas não estarem licenciadas, um berbecasco, que eu ia para a escritura, eu falei, não sei como é que isso vai acontecer.
Não Yeah. sei o que é que vai acontecer hoje. Ou seja, mas fui aprendendo muito. Sim, sim, Aprendi. sim, E hoje em dia, parte do documental e tudo, sei muito, muito por isso também. Por ter tido processos muito difíceis ao longo dos anos e fui aprendendo. Pronto, é cada um e hoje já consigo muitas vezes rapidamente, olha, já sei, isso pode ser aqui, tenta ver isso mais É isso, facilmente. é aquilo que a experiência, o fazer muitas É, vezes, traz-te conhecimento, é. percebes? E o que é que dirias para um consultor imobiliário? Uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, nossos seguidores que ouvem o podcast, T2 mais um podcast. Qual é o conselho que darias a essas pessoas? Que estão agora a começar, não é? Pode ser, ou até quem está a começar, ou quem está a começar, ou quem já está há algum tempo, mas sente que não está Olha, a faturar. é assim, eu acho que acima de tudo foco. O foco é muito importante. O foco e saber para onde é que queremos ir. Isto, primeiro da parte pessoal, para depois ir à parte profissional. Acho que isso também é importante. Acho que o foco, sem dúvida, é uma coisa crucial e a disciplina, ancorada a isso. Ok? E procurar ajuda. Ajuda ou ajudar é um verbo, se calhar, um dos mais importantes, na minha opinião. E acho que é, ou seja, se as pessoas, se nós achamos que não estamos a ter o resultado que queremos, temos que mudar aquilo que estamos a fazer, percebes? Ou mudar a perspectiva que estamos a ver as coisas. E Exatamente. daí também eu digo muitas vezes pedir opinião aos outros, falar com colegas, falar com pessoas, porque a maneira como a forma como tu vês as coisas muda, percebes? É Então, verdade. epá, é muito importante isso. É muito importante tu quebrares as rotinas. Às vezes também é importante isso. Epá, se isto não está a dar certo, ok, olha disto de outra forma. É, Ou pede quem está de fora para ver aquilo que tu não consegues ver. é, Percebes? Que é o é. terceiro olho. Exatamente. Percebes? Epá, é muito importante isso, porque todos nós, quando nós estamos envolvidos na situação, temos uma perspectiva de uma coisa e eu posso achar que esta caneca é branca É. e ele pode achar que esta caneca é rosa. É normal, não é? Pá, Eu e vejo está daqui tudo do bem. fundo a caneca é branca. Tu estás Yeah. a olhar daí a caneca é E preta está por tudo dentro. ok. E tá tudo... Agora, imagina, eu tenho é que ter abertura para perceber que se calhar isto é uma perspectiva que eu ainda não tinha visto e que se calhar também pode ser interessante e que vai acrescentar valor. É ter humildade, não Yeah. e perceber, pá, então, realmente posso não ter razão, então mostra-me lá a tua E pá, e visão. investir no negócio. Temos que investir no negócio. O mercado imobiliário, aliás, o nosso setor, dá para ganhar dinheiro, dá para perder dinheiro, dá para fazer tudo. Pois. Dá para fazer um bocadinho de tudo, na minha Ganhar, opinião. perder. Já vi um bocadinho de tudo. Agora, eu acho que é muito importante nós investirmos em ferramentas, métodos, parceiros. Invisto muito em parceiros. Muito. É Por isso, é exemplo, importante. se tu és advogado, imagina, e me passas um contacto de um cliente, eu vou-te pagar 25% como se fosse uma referência de um colega. Eu faço isto. Pois. Ok? Imagina um cliente meu que vendeu comigo e arranja-me 2, 3 contactos, começa a arranjar sempre, pago-te 25%. Pá, dá para todos, é Yeah. justo e Yeah. estás a alimentar o negócio, percebes? Yeah. E com isso tu Yeah. alimentas negócio. Agora, não Exatamente. ganhas tanto, sem dúvida, mas ganhas Mas, mercado. longas. Ganhas mercado porque essas pessoas depois vão referenciar outras É. e na realidade Pois, também é. as pessoas acabam um bocadinho por te ajudar porque gostam de ti de certa forma e também recebem retorno, Exato. percebes? É, exatamente. Acho que temos é que saber alimentar as coisas e É. estarmos todos nisso e alinhados. Bom, olha, uma Acho que é excelente isso. mensagem para a malta, para os nossos seguidores, para quem está a assistir aqui a este episódio do T2 mais um com o grande Coutrinho. E obrigado, Márcio, o pelo rei de convite. Coimbra. Pá, Obrigado. obrigado eu, já tinha uma vontade muito grande de trazer aqui ao podcast. Foi só mesmo aqui alinharmos datas e tudo mais para poder termos Sim. aqui esse episódio. Tivemos recentemente na KW Reunion, na Abaco Certo. Reunion, não é? Que foi um prazer e ali falei, pá, tenho mesmo que Ok. trazer aqui. Tivemos fixe. a partilhar o palco os dois. Yeah, foi muito Portanto, fixe. foi muito fixe também, por isso... E obrigado. Obrigado, E olha, o que obrigado precisares eu. lá de Coimbra é só ligares quando passares lá. E quem precisar de alguma ajuda com Coimbra, está aqui o Esteja à Coutrinho vontade, também é só para me poder ligar. ajudar. E lembrar que este episódio foi patrocinado pela NP Media, a empresa líder na geração de leads para o mercado imobiliário. E quem quiser, portanto, vai estar aqui um QR Code com esse e-book que vai ajudar a gerar mais leads, a alimentar e criar e crescer o seu branding e alavancar toda a sua carreira e todo o seu negócio. Muito obrigado por mais um episódio T2 mais um, a nossa casa T2 mais um. Até a próxima.